Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para dentro do nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, todos que estão aqui, e aqueles que também vão ouvir essa mensagem depois pelo canal da igreja, pelo YouTube, né, que a bênção do Senhor possa alcançar cada um e que a palavra possa nos trazer revelação, cura e libertação. Antes de começarmos, irmãos, a falar a mensagem, só quero lembrar os irmãos que amanhã nossa reunião é à noite, né? Por ser o último domingo do mês. Então, como é de costume, às 18h30, nossa reunião do Partido do Pão. Então, é bom, às vezes, avisar alguns irmãos que não estão aqui, né? Manda no grupo aí do seu GF aí, avisando os irmãos, porque às vezes alguns aparecem aqui de manhã, por não saber, às vezes esquece desse detalhe. E também estamos muito alegres com o Senhor, pelo fato de o Senhor tem abençoado muito a igreja, as famílias e os nossos filhos. E graças ao Senhor que nós batizamos mais 2 jovenzinhos, né, o Lucas e a Esther estão aí? Esther, fica de pé, Esther. Amém. Aleluia. Cadê o Lucas? Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, irmãos. A promessa é para nós e a nossa casa, nossos filhos. Louvado seja o Senhor. E estão queimando para servir o Senhor, né, para servir as crianças. Isso aí. Louvado seja o Senhor. Irmãos, também eu quero apresentar os irmãos. Nós temos aqui um irmão convidado também, a igreja em Bauru, o Renan, né? Os irmãos conhecem ele? Amém, Renan, né? O Renan é nosso convidado lá. Eu estou ensinando ele nos dicionários lá de itaunense, né? As palavras diferentes, né? Pode sentar, Renan, né? Estranho muito quem vem de fora. Eu estou ensinando ele algum significado de palavra que Itaúna usa, né? Que às vezes não é fácil de entender. Senhor Jesus. Eu estou vendo que também é o Edson, né? O Edson, filho da irmã Senhorinha, né? Pode ficar de pé também, Edson, por favor. Né, irmão? Irmão, que o Senhor abençoe também. Né, irmão? O Edson, eu fiquei sabendo que ele mora em Joatuba, né, Edson? Ele quer reunir Mateus Leme, mas a mãe dele mora em Itaúna, então está vindo com a mãe dele também. Seja muito bem-vindo, viu? Tem mais alguém nos visitando, irmãos? Né? Talvez no final, depois, a reunião, às vezes aparece mais alguém, os irmãos nos falem aqui, irmãos. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos. Aleluia. Irmãos, louvado seja o Senhor que chegamos na mensagem de número 14. Habitação de Deus no Espírito. A semana passada, a mensagem 13, foi uma mensagem muito poderosa, né? A mensagem para nos revigorar, mostrando a suprema grandeza do poder de Deus, baseada em Efésios, né? Capítulo 1, a partir do versículo 18, 19 e 20, talvez seja um ponto central o livro de Efésios, irmãos. Iluminado os olhos dos nossos entendimentos, né? E o 19 fala sobre a suprema grandeza do poder de Deus que exerceu em nós os que cremos. A partir do momento que você creu no Senhor, essa força, esse poder entrou em você, irmão. Essa suprema grandeza do poder de Deus é o poder da ressurreição. As pessoas, o mundo pode fazer muitas coisas, mas ninguém pode vencer a morte. Quando fala que morreu, acabou. Para a humanidade, todos os recursos acabou. Mas não para Deus, irmãos. Existe um poder, a suprema grandeza do poder de Deus, irmãos. É um poder de ressurreição. Eu não sei como é que está você que essa noite, talvez você teve uma semana assim, não muito boa,
muitos problemas, né, muitos golpes do inimigo, golpes por aqui, murro por ali, mas essa noite, essa suprema grandeza do poder de Deus pode manifestar na sua vida, irmãos, te ressuscitar, né, irmão? O poder da ressurreição. Temos que aprender a usar isso, irmãos. Isso já é nosso. Aqui fala no versículo 19 que para com os que cremos. Se você creu, é sua, é seu. Não fica cabisbaixo, né, achando que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Não, irmão. Vamos usar essa força que é a própria vida de Deus, irmãos. E fala que exerceu, não só em nós, o 20 fala também que exerceu também em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, irmãos. Que isso? Quem pode entender uma coisa dessa, irmão? É só Deus mesmo, meus irmãos. Mas também vimos também, irmãos, que existe umas coisas também que pode minar essa força em nós, esse poder em nós. E Satanás ele vai fazer de tudo para que nós percamos esse poder, irmãos. Existem algumas coisinhas que nós fazemos que vai nos enfraquecendo, que talvez seja a nossa criptonita, né? Quando coloca em nós, você perde todos os seus poderes. Nós vimos que a primeira coisa é o mundo. O Senhor falou que o mundo, não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quando envolvemos com as coisas do mundo, o mundo que eu falo é o sistema, não é o mundo físico, é o sistema que é maligno, né? Quando você começa a envolver com isso, esse poder começa a diminuir em você. Você fica sem força. No capítulo 2, no versículo 1, fala que Ele nos deu vida. No versículo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Mas no versículo 2 fala que nós andávamos segundo o curso desse mundo. A moda, os pensamentos, as filosofias, a maneira de falar, de vestir. Andávamos segundo o curso desse mundo. E o versículo 3 fala que também que não só segundo o curso do mundo, mas também segundo as inclinações da nossa carne. Então são duas coisas que nos enfraquecem: o curso do mundo e o pecado, irmãos. Isso tira a nossa força, o nosso poder. Isso vai esvaziando. Aí você vai só perdendo a sua força. Satanás, ele fez de tudo para você não crer em Jesus. Ele fez de tudo para que você não viesse a receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Ele tentou, ele pôs uma venda nos nossos olhos. A palavra fala que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Ele quer impedir, irmãos. Mas uma vez que ele não conseguiu impedir isso, agora ele vai tentar te inutilizar. Ele vai fazer com que você seja um crente frio, fraco, sem nenhum poder, para incomodar o império dele. Então ele vai colocar ofertas diante de você. Iscas, né? Toda isca, ela é atraente. O peixe, quando vê a isca ali, ele fica doido. Mas quando ele morde a isca, ele é fisgado. Ali é a morte dele, né, irmãos? Então, irmãos, que isso possa nos abrir os nossos olhos. Possamos arrepender, fugir, né? Fugir deste mundo e procurar andar com aqueles de coração puro. Invoca o Senhor. Ó Senhor Jesus. Quando arrependemos, irmãos, confessamos nossos pecados, essa força volta totalmente em nós, irmão. Essa suprema grandeza manifesta em nós, irmão. E é o poder de ressurreição. Deus não quer que você fique prostrado. Deus não quer que você fique abatido, que você fique um derrotado. Há a porta do perdão, irmão, arrependimento. Quando confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não vamos perder esse poder, irmão, que está dentro de nós. Ele já é seu. Ele é meu. Ele é nosso. Mas Satanás vai querer que esse poder ele saia
ele sai da sua vida. Senhor Jesus. Mas aleluia, que o versículo 4 fala, de Efésios 2, que Deus ele é rico em misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Que é isso, irmãos? Que maravilha! Glória a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E fala que nós estamos, o 5 fala que estando nós mortos ainda, Ele nos deu vida. Deus quer te dar vida. O que nós precisamos é de vida. Ele é a fonte da vida. Quem toca em Deus recebe vida. Ganha vida. Senhor Jesus. Aleluia. Por isso que Ele é rico em misericórdia, irmãos. Não fuja do Senhor. Não se esconda. Pelo contrário, clame, invoca o nome dEle. Chame pelo nome. Deixa Ele te abraçar. Como um pai recebe um filho. Senhor Jesus. Aí continuando, irmãos, o livro de Efésios, nós não estamos estudando o livro de Efésios, tá, irmãos? Como foi isso no passado, versículo por versículo, autor, destino, época. Não, nós estamos estudando o livro, nós estamos vendo o livro de Efésios segundo a visão da palavra profética, irmãos. O que Deus está nos revelando? Né? Deus está nos despertando para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, o foco de Deus, o coração de Deus, está tudo nisso, colocado nisso, a edificação do corpo de Cristo. Porque Ele quer voltar, irmãos. Ele quer ter a sua habitação, mas a habitação é no Espírito. Interessante que no Antigo Testamento, Davi quis fazer uma casa para Deus. Olha o coração de Davi, ele quis fazer uma casa para Deus, porque ele morava em palácios, então ele queria fazer para Deus. E nós, irmãos, nós sabemos hoje qual que é a vontade do Senhor. Isso tem mexido com o nosso coração também. Senhor, é isso? Então é isso que eu vou fazer, ué. Senhor, é isso que o Senhor quer? Então é isso que eu estou envolvido. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo o meu tempo eu tenho que estar envolvido nisso, na edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo cuidando da minha casa, mesmo cuidando da minha família, mas o meu coração tem que estar voltado para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Aleluia. Mas, irmãos, então aqui no capítulo 2 de Efésios, do versículo 11, vem uma advertência para nós, né? Assim que a palavra fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então aqui é uma advertência para nós, irmãos. Nós não tínhamos parte da promessa. O Senhor Jesus, Ele veio da descendência totalmente dos judeus. João, capítulo 1, fala que Ele veio para o que eram os seus. A promessa era para eles. Nós não tínhamos nenhuma parte dessa promessa. Éramos alheios a tudo. Éramos considerados nação pagã. O povo de Deus era o povo de Israel. Então, temos que lembrar disso, irmãos. Mas o versículo de João 1,12 fala: mas a todos quanto receberam. Aleluia! A todos quanto receberam, deu-lhe o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmão, tudo que Deus quer é que nós creiamos, a fé. Eu estava considerando, por que Deus chamou Abraão? Ali em Gênesis 12, por que Deus começou com Abraão? O que Abraão tinha de especial que os outros não tinham? Nada. A diferença foi que Abraão creu. Só isso. Ouviu a palavra de Deus, ele creu. E isso foi imputado como justiça. Talvez o Senhor, a Bíblia não fala, porque a Bíblia é muito econômica. Talvez o Senhor tinha chamado outras pessoas, mas eles não creram. E hoje também Deus está falando. Deus está falando, quem está crendo? Irmãos, quem está crendo? Podemos ser iguais a Abraão. Então, irmãos, nós éramos separados da comunidade de Israel. Nós não tínhamos nada a ver, irmão. Mas Deus sendo rico em misericórdia. O que é isso? Que coração do Senhor.
né, irmãos? E nós vimos, irmãos, né, que desde o início ali em Gênesis ali, né, quando Deus ele criou o homem, né, a serpente entrou também, né? Nunca vamos nos esquecer que tem um inimigo ao nosso derredor, querendo nos atrapalhar. E lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente se manifestou a primeira vez para desconectar o homem de Deus, olha o que foi a tentação aqui, irmão. Né? Aqui, eu só resumindo, no versículo 4, Gênesis 3, a serpente falou à mulher assim, ó, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha a mentira. Por isso que Satanás ele é pai da mentira, desde o início, né? O versículo 5 fala assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esta foi a tentação, ser igual a Deus. Não dessa forma, irmãos. Nós sabemos que a palavra hoje, na carta de João fala que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, mas é um processo. Deus dentro de nós, nosso espírito, expandido para a alma e por fim o nosso corpo. Mas aqui, Lúcifer, desde o início, ele quis ser igual ao Altíssimo. Então ele foi expulso, a terça parte dos anjos. Então ele colocou esse desejo também no homem e na mulher. Ou seja, uma vida independente, né, de Deus. Você não precisa de Deus, ele quis dizer isso. Irmãos, aqui então, está vendo? Sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. A independência de Deus é que nos traz a morte. Se Deus é vida, quando rompemos a comunhão com Ele, perdemos a vida. Então a tentação, irmão, sempre foi essa, irmão. Ser independente de Deus. E até hoje, Satanás, ele continua ainda instigando o homem a ser independente de Deus. Eles querem construir uma sociedade sem Deus. Você não precisa de Deus. E quanto mais capacidade uma pessoa tem, menos ela depende de Deus. É difícil você pregar o Evangelho para uma pessoa que tem muita capacidade intelectual, né, educacional, que tem um currículo. É difícil. Ele acha que não precisa de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vimos que chegou no ápice dessa independência em Gênesis 11, né? Em Gênesis 11, aqui com Nimrod, nós sabemos que o ápice foi a Torre de Babel. Eles queriam construir uma torre, né, que representasse uma sociedade, uma civilização sem Deus. Nimrod, talvez ele estava colocando medo ali no povo, que Deus havia destruído a vida pelo dilúvio, falado algumas coisas, colocado medo. Não, Deus fez isso, vamos fazer aqui uma sociedade sem Deus. E no versículo 4, do capítulo 11, ele falou, eles disseram aqui, ó, eles disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui foi o ápice, a pior queda. O homem tentando tornar o nome célebre. Não é mais o nome de Deus. Não é mais exaltar a Deus. É exaltar o nome de alguém. Tomaram o lugar de Deus. Aí Deus ele não pôde mais tolerar isso. Confundiu as línguas ali, espalhou eles. Irmãos, tomem cuidado, irmãos. Hoje também, a igreja. Às vezes nós estamos olhando muito para fora. Mas cuidado, a igreja também. O que nós fazemos é a vontade do Senhor? Ou é porque nós estamos querendo tornar o nosso nome célebre entre os irmãos? Ser honrado pelos irmãos. Eu estou fazendo algo, é porque Deus está mandando eu fazer? Ou porque eu quero que os irmãos vejam que eu tenho capacidade de fazer?
E se eu fizer alguém assim não falar nada, eu fico triste. Olha, assim ninguém falou nada. Irmãos, toma cuidado, irmãos. Por isso que o cristão tem que ter um ver de oração, para ele saber qual que é a vontade do Senhor. Em Gênesis 4 ali, quando Caim e Abel, os dois ofereceram oferta ao Senhor. Caim trabalhou, arou a terra e trouxe do fruto da terra. E Abel, as primícias do rebanho, que fala lá. E fala que Deus agradou da oferta de Abel, ao ponto que de Caim não. Por que Deus não agradou da oferta de Caim? Porque não era aquilo que Deus tinha pedido. Não era aquilo que Deus tinha falado. Caim, a melhor das suas intenções, esforçou ali, e Deus falou, não, eu não pedi isso aí, irmãos. Nós temos que conhecer a vontade do Senhor. O que Deus quer? O que Deus está fazendo? Não é surgir aqui uma ideia agora, irmão, eu tive uma ideia aqui agora, vamos fazer isso. Irmão, cuidado com isso, irmãos. A igreja é santa. Deus é santo. A arca é santa. Cuidado onde está colocando a mão. Né? Uzai morreu porque ele tocou na arca, porque a arca estava caindo. Ele não podia ter tocado na arca daquele jeito. Ele não podia. Às vezes nós não morremos fisicamente, mas espiritualmente estamos definhando cada vez mais. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Satanás ele quer que tenhamos uma vida independente do Senhor. Por isso, irmãos, que muitos têm dificuldade de orar. Por isso que a nossa reunião, talvez tem menos irmãos, é a reunião de oração. Por quê, irmãos? Eu quero fazer o que eu quero, o que eu gosto, da maneira que eu faço. Não o que Deus quer, irmão. Ó Senhor Jesus, né? Que o Senhor nos salve disso, irmão. Sermos independentes do Senhor. O Senhor coloca um temor no nosso coração, irmãos, para falarmos alguma coisa, para darmos a nossa opinião. Irmãos, que o Senhor, que tudo possa ser Deus em nós, Cristo em nós, fazendo a vontade, né, do Senhor. Então, irmãos, a partir de Gênesis 12, né, Deus chamou Abraão, teve um novo começo. Aí foi aqui a raça chamada, tal, né. No final de Gênesis 11, irmãos, todas as nações da terra eram pagãs. Não tinha uma nação que servia a Deus. Tudo foi Deus que criou, Deus fez todas as coisas, Deus que dava todas as chuvas, sol, tal, o ar, e ninguém buscava a Deus. Olha que quadro que estava o mundo, a terra, irmãos. Aí Deus teve que chamar alguém, ter um novo começo. Começou com Abraão, e prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação, né? No versículo 2, o Senhor falou que faria dele uma grande nação, que abençoaria Abraão. E Deus falou que Abraão iria ter um filho. Aí no capítulo 15, Deus promete a Abraão um filho. Abraão achou que o descendente dele seria o Damasceno Eliezer, o servo dele. Talvez a pessoa fosse Ló também, mas Ló foi embora, né? Ló que era o sobrinho. Não, o Senhor falou assim, não, o descendente vai ser o seu filho. Vai sair é de você. Aí Abraão teve uma ideia, né? Sara já era idosa, tal, né? Nossa, Senhor Jesus. Mas se Deus falou, então eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, o Salmo fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não precisa de uma ajudinha, irmãos. Eu não preciso de um arranjo, não, irmãos. Eu falei com os irmãos, na quinta-feira, nós elaborando a palavra, falei assim, irmãos, as maiores respostas de oração que eu já tive na minha vida foi quando eu fiquei quieto. Foi quando eu falei, Senhor, eu não dou conta mais, agora o Senhor faz o que o Senhor quiser. Aí Ele fez. Enquanto você estiver fazendo, querendo ajudar, tal, pensando, maquinando, planejando, tem recurso ali, tem um pai que ajuda, tem um tio, tem um padrinho que faz uma... Deus fica quieto. Então vai. Você acha que você consegue? Então vai. Ao dia que você aquieta diante do Senhor, Deus vai agir, irmãos. E Abraão ainda era um novo convertido, era um neófito na fé. Quando Deus falou que ia ter um filho, ele ficou... O que eu tenho que fazer? Aí
Aí no capítulo 16, né, ele teve um filho, mas com a sua escrava, Agar. Ó Senhor Jesus, isso foi um grande problema na vida de Abraão e de todo o povo de Israel até hoje, irmãos. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, irmãos. Mas se você pegar aqui o versículo 16 do capítulo 16, fala que era Abrão de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Aí você pega o versículo 1 do capítulo 17, aí fala que quando Abraão atingiu a idade de 99 anos. Então se passaram quantos anos? 13 anos. Puxa vida. Imagina, você ficar sem ouvir a voz de Deus 13 anos. Que desespero, irmãos. Que desespero. Então, né, aí depois no capítulo 17, Deus aparece a Abraão. Aí o Senhor faz uma aliança com Abraão. A partir do versículo 17, versículo 9 do capítulo 17, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então o Senhor veio e falou assim: ó, tem que tratar isso aí, Abraão. Você ainda tem problema. A circuncisão aqui era física para o povo de Israel. Todo homem, né, tinha que ser circuncidado. A diferença entre Israel e outras nações, a marca era essa, a circuncisão. Quem não fosse circuncidado era considerado povo pagão. Mas hoje, irmãos, né, o que significa circuncisão? É por isso que Efésios capítulo 2 ali fala, né, que Paulo nos adverte, né, no versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aquele que se intitula circunciso na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que significa a circuncisão, irmãos? É cortar a carne. É tirar a carne, irmãos. A carne, ela não pode agradar a Deus. Romanos 8:8 fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne, ela é muito sutil. Existe o lado feio da carne, que são os pecados grosseiros, imorais. Mas também existe o lado fino. A carne existe o lado gentil. Também educado, elegante, mas é carne. Às vezes até mesmo nós, irmãos, podemos, a carne, ela é tão atrevida que ela quer até servir a Deus, mas é carne. E Deus não aceita isso. Ela é tão ousada que ela quer servir a Deus também. Senhor Jesus. A carne, irmãos, ela é inimiga de Deus. As obras da carne. Nós na carne, irmão. Por isso que precisamos de aprender a exercitar o nosso espírito. Andar no espírito. Ser guiado pelo espírito, irmãos. Tudo que fazemos, principalmente a reunião, é para nos levar para o espírito, irmãos. Eu posso vir aqui até falar uma mensagem da carne, irmãos. Irmãos, a carne faz isso, irmãos. Ela é sutil, ela é ousada. Senhor Jesus. Então aqui, né, o Senhor, em Gênesis 17, o povo de Israel era físico. Mas hoje, irmãos, para nós é algo espiritual. Filipenses 3, pouco à frente aí. Filipenses capítulo 3. Versículo 3. Porque fala assim: porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que somos. Senhor Jesus. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Senhor Jesus. E não confiamos na carne, irmãos. Nós que somos a circuncisão. Temos que cortar essa carne de nós, irmão.
não fisicamente, né, irmãos, mas espiritualmente falando, todos os dias. Senhor Jesus. Alguém já disse que no açougue tem carne de primeira e tem carne de segunda, não é verdade? Né? A carne de segunda é mais dura, né? Aqueles irmãos mais duros, né? Mais grosseiro. Mas também existe aquela carne de primeira, mais macia, mais gostosa, né? Tal. Mas é carne. Tudo é carne também, né? Deus não quer de primeiro, não quer de segundo, não quer de terceiro, não quer nada disso. Deus quer espírito, irmãos. É andar no espírito. É viver no espírito. Senhor Jesus. E nós às vezes somos muito enganados, irmão, por Satanás. Às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Irmãos, isso é terrível, irmãos, é diante do Senhor. Senhor Jesus. Imagina se Deus fosse falar assim, hoje nós vamos passar aqui no telão a vida de cada um que está aqui. Será que pode fazer isso, irmão? Eu vou passar aqui tudo que vocês fazem oculto aqui, vou passar no telão aqui para todo mundo ver. Qual seria a nossa atitude, irmão? Acho que muitos têm que pular a janela ali, não ir para baixo. Senhor Jesus. Não, Senhor, não faz isso não. Mas Deus está vendo. Os seus irmãos não podem ver, mas Deus está vendo. Não é verdade, né? Aqueles buraquinhos das janelas ali, que nós estamos querendo trocar, e a gente ia passar naquele buraquinho ali, eu não ia, né? E fazer um gato, passar ali naquele lugar e cair lá embaixo lá. Irmãos, mas Deus ele não vai fazer isso, irmão. Mas Ele conhece todas as coisas, irmãos. Senhor Jesus. Irmão, isso tem que gerar um temor em nós, irmãos. Senhor Jesus, né? Aleluia. Deixa eu continuar aqui, né? Colossenses também, capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2, versículo 11. Olha assim, ó. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Porque não adianta fazer a questão física, irmãos, se essa questão espiritual não for resolvida, irmãos. Às vezes você pode fazer assim fisicamente, mas o coração está desejando, o coração está pensando, a mente está pensando, a todo momento, desejando. Então, assim, não valeu de nada a circuncisão. Senhor Jesus, então o Senhor quer, irmãos, que nós sejamos realmente transformados, livres desse poder que é a carne. E somente, irmão, o que vence a carne é somente o Espírito. Eu citei aqui Romanos 8:8, mas é importante a gente ler. É Romanos 8:8. A verdade, vamos começar do versículo 6. Romanos 8:6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, a carne, irmãos, é morte. Por que a carne é inimiga de Deus? A primeira vez que foi citado como é carnal é em Gênesis 6, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Ali Judas mostra, assim, os mostra que esses filhos de Deus eram os anjos e tiveram relações com as mulheres. Começou a nascer seres diferentes, gigantes na terra. Ali o Senhor falou assim que o espírito dele não mais suportaria aquilo, porque o homem se tornou carnal. Deus não fez o homem carnal. Adão era um homem natural. Ele não era carnal. Mas depois da queda, que o veneno da serpente, o veneno maligno entrou para dentro assim, do homem, ele se tornou carnal. Né? Foi algo envenenado. A natureza humana foi envenenada. Então ali em Gênesis 6, a primeira vez que Deus chamou o homem de carnal. É porque houve uma mistura ali de
o homem, com as questões malignas, e começou a ter desejos horríveis. E aqui fala, em Romanos 8, fala que o pendor da carne, irmão, dá para a morte. Né? No versículo 6, né? Dá para a morte. Isso que tem matado as pessoas. Isso que tem matado o homem. Em Provérbios capítulo 8, irmãos, um versículo, o último versículo de Provérbios capítulo 8, olha só para você ver. Nós precisamos de um dia, irmãos, assim, ter uma mensagem, ajudar a igreja, o que é o pecado. Irmãos. Às vezes a gente fala, parece que é uma coisa muito leve, muito simples. Não, o pecado, ele é a corporificação de Satanás, irmãos. Por isso, irmãos, que Deus odeia o pecado. É a manifestação de Satanás em nós. Não é algo simples. Nós temos que entender isso. E causa morte. Provérbios 8, 35 e 36, fala o seguinte, ó, porque o que me acha a vida, e alcança favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Muito sério, né? Todos os que me aborrecem amam a morte, irmãos. A carne nos leva para a morte. A carne, ela quer nos matar, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, voltando em Efésios capítulo 2, né, novamente. Aí no versículo 13 de Efésios 2 fala, mas agora, em Cristo Jesus, aleluia, irmãos, a solução, Jesus, irmão, em Cristo Jesus, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmão, Deus lembrou de nós, irmãos, aleluia, Deus lembrou de você, Deus lembrou do Rogerinho aqui, irmãos. Estava longe, alheio às coisas de Deus, nem sabia de nada. Deus lembrou de nós, irmãos, pelo sangue de Cristo. Cristo, irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala que ele tomou, né, que ele se tornou-se carne, né? Versículo 1, capítulo 1, versículo 14, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus, ele tomou a forma humana, mas sem pecado, irmãos. Deus revestiu, né, a humanidade. Em Romanos fala que ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas ele não tinha pecado. Então ele pegou essa carne e colocou na cruz, e crucificou ela, colocou na cruz lá, irmão, acabou com ela, irmãos. Senhor Jesus, olha que maravilha, irmãos. Nós nunca conseguiríamos vencer isso. Quem consegue vencer por si só, irmão? Nem o nosso mau humor a gente consegue vencer, irmãos. As coisinhas que te irritam, nem isso você consegue vencer, quanto mais a sua carne. Não é verdade? Mas ele se revestiu a humanidade em semelhança de carne pecaminosa, o Verbo se fez carne e colocou essa carne na cruz. Satanás achou que estava matando Jesus, achou que estava acabando com o plano de Deus. Pelo contrário, Jesus estava vencendo todas as coisas, irmãos. Nós somos perdoados, fomos lavados, nós somos transformados, irmão. Hoje podemos vencer, irmão. Como vencer, irmãos? Andando no Espírito, tomando a cruz. Toda vez que você toma a cruz, irmão, a carne é derrotada. A Satanás vai instigar você e vai colocar ofertas à sua frente, a você usar a sua carne, a você cair na carne, ou vai usar alguém para te provocar, a você entrar na carne. Mas quando você toma a cruz, uma carne é derrotada, irmãos. Você faz encarne no seu lugar na cruz. Fica aí, Senhor Jesus. Mas eu tenho razão.
Ah, mas eu estou certo. Ele está errado. Não é questão de razão. Quem está certo e quem está errado, irmão. É questão de andar no Espírito, fazer a vontade de Deus, irmãos. Somente assim. Não é a sua linhagem de família, é de quem você é filho, de quem você é neto, é se você é rico ou pobre, nada disso vence, irmão. A questão da carne, o que vence a carne é andar no Espírito e tomar a cruz. Só a cruz pode derrotar a carne, irmãos. E o Senhor fez isso por nós, irmãos, aleluia. Aí voltando em Efésios de novo, capítulo 2. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, quando, irmãos, nós tomamos a cruz, andando no Espírito, o resultado é o versículo 14 do capítulo 2 de Efésios. Temos paz. Temos paz, irmãos. Senhor Jesus. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. Esse ambos aqui, quem? Eram judeus e gentios. Nós éramos considerados gentios, né, separados de Israel. Até hoje eles consideram isso, separados de Israel. Mas ele derribou a parede de separação, irmãos. Nós da carne, você não consegue se relacionar com ninguém. Você não consegue suportar, às vezes, nem a sua esposa, nem seu marido. Mas em Cristo ele derrubou a parede de separação, irmão. Tudo é derrubado. Você pode ter paz. Ter paz no seu casamento, na sua família, paz dos irmãos, paz com aqueles que você serve na igreja. Se há inimizade, se há discórdia, irmãos, isso é obra da carne. Se você tem alguma dificuldade com algum irmão, com alguma irmã, você está na carne. Você está na carne. Cristo derrubou a parede de separação, irmão. Não tem mais dificuldade, irmãos. Às vezes nós somos muito sensíveis, né, irmãos? Até o jeito de que alguém olha para a gente fica magoado, né? A gente fica chateado, problema com o irmão. Irmão, isso é carne, irmão. Irmão, prega isso na cruz, irmão. Coloca na cruz, fica aí, não sai não. E joga a escadinha fora, né? É para você não descer dela mais, né? Eu uso que... Ando com a escadinha nas costas, né? Para descer da cruz a todo momento, né? Não, põe fogo nessa escada. Senhor Jesus. O Pedro tem falado, né? Fura sua boia. Aí ele pula no rio, mas tá a boia, ele fura a boia, mergulha no rio. O rio do Espírito. Mergulha, afunda, faz imersão. Ora e lê o versículo. Senhor Jesus, você vai vencer dessa forma. Irmãos, o resultado é paz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio. Que parede era essa, irmão? A inimizade. Eu não sei se alguém aqui já teve experiência, que antes de converter, aí fora tinha um problemão com outra pessoa. Às vezes por causa de alguma coisa, quando era jovem, assim brigou, deu um soco em alguém, jogando bola, deu um chute em alguém e ficou de mal. Mas quando chega na igreja, os dois convertem, parece que nunca houve mais aquilo. Não é verdade, né? Mas, irmão, são irmãos agora em Cristo. Tudo se passou. Vira até piada, começa até a rir. Ah, você lembra daquela vez? Irmão, porque o Senhor tira essa parede de separação que é o quê? A inimizade. Você não pode reunir sem conversar com outro irmão. Eu não converso com aquele irmão. Misericórdia, né? Senhor Jesus. Então aqui fala que essa parede era a inimizade. O 15 fala que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nós éramos, irmãos, o velho homem. Estávamos, irmãos, né? Assim, o velho homem, que é segundo Adão. Romanos fala que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Esse é o velho homem. Mas em Cristo, irmãos, ele é um novo homem. E não só Cristo, mas a igreja também é um novo homem.
Senhor Jesus, para a habitação de Deus. Nós aprendemos no passado que diante do Senhor existe dois homens corporativos, Adão e Cristo. Isso fala em Romanos. Adão e Cristo são dois homens que nos representam. Em Adão tem só morte e pecado. Em Cristo tem vida e paz. Aonde que você está? Não é quem você é aonde que você está? Em qual homem que você está? Em Adão ou em Cristo? No velho homem ou no novo homem? O novo homem aqui fala que no novo homem nós temos paz. Eu falei que o princípio que Davi ele queria construir uma casa para Deus. Deus falou, não, você não vai edificar um templo para mim, não. Você é homem de guerra. Você gosta muito de uma guerra, uma espada. A edificação de Deus é em tempo de paz. Falou, Salomão terá um reino de paz. Salomão vai edificar esse templo. Aí cessou as guerras, né? O reinado de Salomão não houve guerras. Aí houve a edificação do templo. Irmãos, enquanto estivermos brigando, guerreando, a edificação fica parada. Temos que ter paz, temos que ser os promotores da paz. Levar paz entre os irmãos, levar paz entre as famílias, levar paz para o mundo, irmãos. Pregando o evangelho. Porque senão não tem edificação. Deus não deixa ter edificação, irmãos. Senhor Jesus. E quando o templo ele foi construído, o Senhor mandou que preparasse material lá nas montanhas. Lá nas montanhas. E quando ele foi construído, foi só encaixando. As peças foram todas encaixadas. Foi fácil de construir. Senhor, então, irmãos, não tem barulho. Onde você ouvia barulho de martelo, serrote, não tem barulho. Onde tem muito barulho, irmãos, é sinal que tem carne. A carne está operando. Então, Deus quer nos colocar juntos, irmãos, encaixando uns com os outros. Senhor Jesus. Por isso tem que tirar o quê? As arestas. Por isso que fala aqui no versículo, adiantando aqui, no versículo 21 do capítulo 2, fala que o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Então o edifício ele tem que ser bem ajustado. Ou seja, ele não pode ter pontas. Os materiais não podem ter pontas. Mas se você é uma pessoa pontuda que machuca os irmãos, talvez os irmãos cheguem para você fere os irmãos. Existe um pedreiro. Um pedreiro que vai pegar a colher e vai cortar essa ponta sua, né, para você encaixar. Ele pega e faz assim, ó, aí se encaixa você. Esse pedreiro é o melhor pedreiro que tem. Celestial, construtor, o divino construtor. Então, irmãos, o edifício tem que ser bem encaixado. Ali, ficar perto. Porque, irmãos, se não houver paz entre nós, quando o Senhor for colocar você no edifício, aí você vai olhar para o lado assim, esse irmão aqui do meu lado? Não, eu não gosto desse irmão. E coloca lá no outro lado, lá. Não tem isso, irmão. E se você não for encaixado ali, você vai ser descartado, então. Temos que estar, irmãos, em paz com todos os irmãos. Ó Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a sabedoria de Deus para nos salvar, né? Nós vimos aqui que em João capítulo 1, versículo 14, que o Senhor se fez carne, irmãos, e habitou entre nós, né? E levou essa carne para a cruz. E com a sua morte e ressurreição, Ele nos gerou. Hoje, irmãos, o Senhor, Ele não é apenas nosso Senhor, mas é nosso irmão também. Nosso irmão é o mais velho. Nós vimos em Mateus, né, 28, o Filho unigênito de Deus se tornou o primogênito. Primogênito significa o mais velho. Unigênito é o único, né? Mas em Mateus, Senhor Jesus, 28,
Senhor aqui, eu perdi o versículo, chamamos de irmãos. 10. É isso, versículo 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos, que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Peraí, eram discípulos, eram apóstolos, eram discípulos, né? Agora que o Senhor falou irmãos. Senhor Jesus. Hebreus 2,14 também. Hebreus 2,14. Os irmãos que acharam podem ler para mim, por favor. Eu vou tomar água aqui. Então aqui fala que ele também, teve participação de sangue e carne. Para que se cumprisse a redenção, era necessário sangue e carne. Em Atos 20, a fala, quando Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, ele falou para eles atentar para todo o rebanho, ao qual o Senhor se constituiu bispo, e qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele fala de que Deus comprou com o seu próprio sangue. Mas Deus é espírito. Como que Deus teria sangue? Mas é o sangue de Jesus. Isso mostra a divindade de Jesus. Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus. Então, somente o sangue de Jesus. Era necessário que derramasse o sangue dele. Para que fôssemos perdoados. Para que nós fôssemos perdoados e também ele crucificasse a carne na cruz. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos deixar o Espírito ter liberdade em nós, irmãos. Vamos deixar Deus trabalhar em nós, irmãos. Vamos abandonar as obras da carne, irmãos. Mas não tenta fazer isso por você mesmo, que você não vai conseguir. Às vezes você vai conseguir várias coisas, mas se você cair em uma só, perdeu tudo, irmãos. Né? Às vezes você não se prostitui, você não está adulterando, você não está fazendo coisas horríveis, mas se você tiver com um resquício de divisão no coração, isso é carne também, irmãos. As obras da carne que fala em Gálatas capítulo 5, no versículo 19, aqui fala que as obras da carne são conhecidas, primeiro são as grosseiras, prostituição, impureza e lascívia. Mas também tem o que? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Irmãos, discórdias, dissensões e facções significa divisão. É dividir os irmãos. É dividir o corpo de Cristo. Toda divisão procede da obra da carne. E se você vê uma pessoa cometendo idolatria, você vai condenar a pessoa. E se você vê uma pessoa cometendo feitiçaria, você vai condenar a pessoa. Mas às vezes o nosso coração está o quê? Discórdias, dissensões e facções. Dividir o corpo de Cristo, irmão. Isso é um dos maiores pecados que existe diante de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus é um Deus de unidade. O povo de Israel, o reino de Israel, era um só. Ali, por causa do pecado de Salomão, o Senhor permitiu que o reino fosse separado. Reino do norte, reino do sul. E deu o reino do norte a Jeroboão, para que não se contaminasse a nação toda com aquela idolatria. A Jeroboão cresceu o olho, subiu no coração dele, colocou um bezerro de ouro em Dan, outro em Betel, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar a Deus. O lugar de adoração ainda continuava em Jerusalém. Todos deveriam, todo ano, subir a Jerusalém, para adorar a Deus lá, o lugar que Deus tinha escolhido. Deuteronômio 12. Não, Êxodo 12, né? O lugar que Deus tinha escolhido.
era Jerusalém. Aí Jeroboão, com medo do povo ir lá adorar e ficar lá, ele dividiu o reino. E toda vez que a Bíblia cita Jeroboão, fala o pecado de Jeroboão. O pecado de Jeroboão. Aquilo foi gravíssimo. Ele não agradou a Deus em nada. E todos que serviram no reino do norte, todos os reis, todos desagradaram a Deus, porque estava em divisão. Irmão, que o Senhor nos dê um coração de unidade, de paz, se destaca com os irmãos. Não é questão de quem é melhor, não é questão de quem tem mais capacidade, é questão do lugar que Deus escolheu. Ninguém teve ali assim, a possibilidade assim, de dar opinião. Deus escolheu Jerusalém, pronto, acabou. Não tem outro lugar, irmãos. Talvez quem estava ali no sul, que morasse ali no sul, era fácil de ir, né? 1 hora, 2 horas chegava ali. Mas quem estava lá no norte, lá em Dan, era muito dispendioso, era muito longe. Eles tinham que ir com a família, levar o gado, levar as ofertas, levar tudo para ofertar a Deus. Irmão, imagina, eles não tinham carro. Eles não tinham carro com ar-condicionado. Eles não tinham carro aí, né, irmãos, como nós temos hoje. Era tudo a pé. Era tudo a pé. Mas eles tinham que ir lá. Imagina, falando, não, lá é longe demais, vamos ficar aqui mesmo. A gente faz aqui mesmo o sacrifício aqui, a gente faz a oferta aqui, tal. Deus está em todo lugar. Não é verdade? Deus está em todo lugar. Irmão, mas o que Deus tinha escolhido, irmãos? Nós não temos essa autonomia de dar a nossa opinião. É se eu estou gostando ou se eu não estou gostando. É se eu quero isso ou não quero isso. A vontade é de Deus, a igreja é de Deus. Então toda divisão é a obra da carne. O Senhor guarda o nosso coração disso, irmãos. Senhor Jesus. E quando você faz a vontade do Senhor, você tem paz. A bênção. Deus falou assim, ali colocarei a minha bênção e a vida para sempre. Eles eram abençoados. Eles eram abençoados por ir ali. Mas não. Ficaram 10 tribos ao norte. Eles eram muito maiores em números, em capacidade, em todas as coisas. Mas o coração de Deus estava em Judá, na tribo de Judá. Irmão, isso é só uma figura do que é a igreja hoje também, irmãos, tá? Isso é uma figura que tem que nos impressionar também. Senhor Jesus. Não é onde é melhor, onde eu gosto. Pelo contrário, é onde que Deus quer. O irmão falou uma vez uma frase que me ficou impressionado. Ele falou assim, que aquele que conhece a Deus, se ele souber que a vontade do Senhor é que ele vai para o inferno, ele vai. Não tem opção, irmão. É fazer a vontade do Senhor. Não existe plano B. Não existe opção A, opção B. Não existe. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele que está sentado no trono, Ele que reina sobre todas as coisas. Então, irmãos, vamos nos esvaziar diante do Senhor. Irmão, isso é motivo de bênção para nós, irmãos. Eu não sei você, mas como que eu fui abençoado com essa visão? Como que o Senhor me guardou e tem guardado até hoje, tem me abençoado em todos os aspectos, irmãos. Você não precisa assim, ficar lutando, brigando, tal, aquela coisa, pedindo, clamando. Não. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é acrescentado. As outras coisas serão acrescentadas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Efésios capítulo 4. Voltando em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. O sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça
e retidão procedentes da verdade. Vamos despojar do velho homem, irmãos. O que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu concordo, não concordo. E vamos nos revestir do novo homem, que é criado segundo Deus. O novo homem faz a vontade de Deus. O novo homem, ele quer Deus. Só Deus, irmãos. Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. E voltando em Efésios capítulo 2, quando nós estamos assim, irmãos, aí vem o versículo 22, que fala, né? O Senhor tratou com todos nós. Isso é uma realidade do nosso viver. Aí fala, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aí, de fato, nós teremos a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Livres da carne, do velho homem, livres do mundo, livres de todas essas coisas. Nós teremos a habitação de Deus no Espírito. Deus vai ter prazer em nós, irmãos, na igreja, em cada um de nós, porque nós vamos estar sendo a habitação de Deus, a morada de Deus em Espírito, no Espírito, irmãos. Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor abençoe a todos nós, irmãos, que possamos considerar isso diante do Senhor, tá? Que não seja apenas mais uma mensagem. Vá diante do Senhor hoje, ao chegar em casa, a sua oração. Se há alguma coisa que o Senhor falou com você hoje, trata diante do Senhor, enquanto é tempo. Se Deus falou com você, é porque Ele quer te abençoar. Deixa Ele te abençoar. Ele quer te abençoar. Vou fazer uma oração nesse momento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é tudo para nós, Senhor. Estávamos alheios a Deus, alheios às promessas, às alianças. Senhor, nós éramos um povo pagão, mas o Senhor lembrou de nós. Senhor, que misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Senhor, pelo seu amor, Senhor, pela sua infinita misericórdia, Senhor, de ter lembrado de nós. Senhor, é feito carne, Senhor, morrido em nosso lugar, pagou o preço da nossa dívida, com o seu precioso sangue, o Senhor nos perdoou, e com a sua ressurreição, o Senhor nos gerou, Senhor, o Senhor nos deu vida. Hoje somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, nos leva, Senhor, a permanecer nesse novo homem, todos os dias da nossa vida, expressando o Senhor, fazendo a tua vontade, edificando o corpo de Cristo, para que o Senhor tenha a sua habitação, para que o Senhor venha, tenha prazer em nós, faça a tua vontade, engrandeça o teu nome, e abençoa todos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Senhor, o Senhor possa estar curando as enfermidades, o Senhor curando, Senhor, todo o mal, a depressão. Senhor, nós mandamos embora em nome de Jesus, e abençoamos pela graça do Senhor e pela autoridade que o Senhor nos concedeu, como igreja em Itaúna, abençoamos cada irmão e cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém.